Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast, A Política Nossa de Cada Dia. Estou convidando você a participar desse outro bate-papo que a gente está fazendo toda semana com convidados sempre especiais. E gostaria também de pedir para você que está nos assistindo que faça a sua inscrição no nosso canal, não esqueça de dar o joinha, curtir esse conteúdo e fazer a sua inscrição, porque é muito importante essa inscrição para que a gente possa prosseguir nesse projeto de levar informação, de levar um debate político qualificado a todos vocês. Então eu agradeço aqueles que são inscritos, peço a você que não se inscreveu, mas que assiste o nosso conteúdo, que se inscreva e nos ajude nesse trabalho. Hoje eu vou receber aqui uma liderança jovem do movimento indígena do Acre, do movimento indígena do Brasil, regionalmente e nacionalmente falando, que é o Júnior Mancinelli, que é aluno da Universidade Federal do Acre, do curso de Ciências Sociais. Ele já esteve conversando comigo em outra oportunidade, mas agora nós estamos repaginando o nosso podcast e ele é um convidado sempre muito especial, tenho muito carinho por ele e tenho certeza que vamos fazer aqui um bate-papo e uma conversa dentro do tema política, indígena, enfim, vários temas que podem ser abordados nessa imensidão que é a problemática indígena do Brasil. Então, mais uma vez, convido você, faça a sua inscrição e eu não vou mais enrolar. Eu vou passar a palavra para o Júnior, dizer seja bem-vindo mais uma vez aqui, Júnior, e vamos lá, vamos fazer a nossa conversa aqui. Afinal de contas, nós temos que fazer essa política nossa de cada dia. Tudo bem com você? Tudo certo. Primeiramente, é uma honra estar nesse espaço novamente, agora repaginado, né? A política nossa de cada dia. É sempre um prazer estar com você, Nilson, que é meu professor lá na universidade, né? E eu acho que estar nesse espaço aqui é um espaço assim de muito, como eu posso falar, de muito orgulho, né? Assim, estar podendo conversar com você aqui, a gente poder conversar sobre a política, sobre o movimento. Então, eu fico muito feliz de poder estar novamente aqui e sempre estou à disposição para poder voltar. Ah, que bom, mas fique tranquilo porque o orgulho é nosso de ter você aqui e eu também como professor da universidade, e a gente sempre comenta, às vezes, com os outros professores, Letícia, Euridice, enfim, Fernando, que todos você conhece todos eles, Marisol, enfim, a gente sempre fica sempre muito orgulhoso quando a gente vê que os nossos alunos estão trilhando esse caminho de uma atuação política, de uma resistência, de uma resiliência, enfim, cumprindo aquele papel que lhe é devido. E você, obviamente, ainda muito jovem, mas eu tenho certeza que o futuro aí é bem promissor. Eu tinha feito aqui um roteiro para a gente, né, porque sabe que professor, quando começa a conversar, aí às vezes puxa um assunto, puxa o outro, mas tem uma coisa que eu queria falar contigo, antes de começar a falar a questão da problemática indígena, a questão do novo governo, né, essa é uma pauta que a gente vai tratar, a questão dos ministérios dos povos indígenas, mas antes de falar disso, eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, porque tu foi candidato a deputado federal pelo PT do Acre, e como é que foi essa experiência? Foi a primeira vez que você saiu candidato, né? A deputado estadual. Isso. Conta pra gente, assim, rapidamente, como é que foi essa experiência. Foi positiva, foi decepcionante? Aprendeu? Claro, a gente sempre aprende muita coisa. Bom, ela foi boa, né? Eu não diria que ela foi decepcionante, mas ela foi muito, para além do aprendizado, ela foi muito boa porque a gente conseguiu, por exemplo, ver como é que a gente pode trabalhar. E assim como a gente conseguiu ver as mazelas, né? Eu acho que tem hoje, por exemplo, né, dentro do contexto tanto das aldeias quanto dos indígenas que residem no contexto urbano, né, uma certa, digamos assim, uma certa, não tem uma certa consciência em relação à questão política, né? Eu acho que falta muito, o próprio movimento indígena trabalhar muito essa questão, essa consciência política em relação aos espaços, né, à Assembleia Legislativa, ao Congresso, né, ao Poder Executivo, aos poderes como ministeriais também. Então, eu acho que é uma cobrança que tem que ser feita do movimento, né, que a gente possa estar cada vez mais unido e conscientizando os nossos, né, conscientizando os Manchineri, né, a população indígena que reside aqui no estado do Acre, né, nas aldeias, no contexto urbano, porque assim, se a gente pega um quantitativo, por exemplo, acho que acho que até mesmo do último censo que teve, a gente tem mais ou menos uns 30 mil, eu tenho certeza que tem mais, né? Mas levando em consideração, a gente tem pelo menos aqui uns 30, 40 mil indígenas, muito mais, né? Muito mais que isso.
E a gente até hoje não tem conseguido eleger um deputado federal, um deputado estadual, né? Porque a gente tem quantitativo para isso. Então significa que a gente precisa trabalhar para conscientizar a população indígena de que é necessário a gente estar dentro desse espaço, estar dentro da Assembleia, estar dentro do Congresso, porque somente quando a gente estiver lá, a gente vai conseguir trabalhar a nossa perspectiva, as nossas políticas públicas, as nossas leis a partir da nossa perspectiva, né? Porque infelizmente, até mesmo para os candidatos de esquerda, né, candidatos progressistas, a pauta indígena ela nunca vai ser, digamos assim, uma prioridade. Claro que sempre vai ter esse diálogo, vai ter essa conversa, vai ter, por exemplo, um certo compromisso, mas nunca vai ser prioridade. Então a gente só vê essa prioridade quando a gente estiver lá dentro, né? E a gente sempre agradece, por exemplo, os parceiros que sempre existiram no campo da Assembleia Legislativa, do Congresso, que sempre estiveram nos ajudando por meio de políticas públicas, né? Direcionando verbas também. Projetos. Então, a gente agradece, mas a gente vê que a gente só consegue ser prioridade quando a gente estiver lá dentro. Então, por exemplo, tem um quantitativo tão gigantesco, né, de indígenas no território acreano, e ainda se a gente até no momento não ter elegido nenhum indígena para a Assembleia Legislativa, nem para o Congresso, é uma coisa que tem que preocupar o movimento. Então é uma cobrança que eu faço para mim, né, para as pessoas que estão comigo, mas para o movimento de modo geral. Eu acho que o movimento ele precisa, digamos assim, arregaçar as mangas e trazer mais essa consciência política para as bases, né, de dizer, ó, é importante que a gente possa se unir, para que a gente possa, sabe, estar unido, para que a gente consiga chegar lá. E a caminhada ela foi incrível, assim, foi uma experiência enorme, né? Eu acho que assim a gente teve basicamente a gente começou a falar um pouco sobre candidatura lá em abril, né? Eu acho que até mesmo após o acampamento Terra Livre, que também foi em abril. Você estava lá, né? Eu estava lá. E assim, foi uma experiência incrível, né? Eu acho que para um jovem, na época eu estava com 21 anos, né? Fui como candidato indígena mais jovem do Brasil. E é uma experiência incrível. Eu acho que foi uma candidatura assim, que serviu para outros jovens também poderem se engajar, para poderem se inspirar, para que também lancem suas candidaturas. Eu acho que o partido precisa abrir espaço, né? Eu acho que cada vez mais é necessário a gente ter indígenas em candidaturas que acho que em 2026 ou até 2030 a gente vai conseguir eleger. Nós tivemos no Brasil, no Brasil a comunidade indígena elegeu, né? A própria a Sônia Guajajara, tem a Célia Chacriabá, da FUNAI a Joane Wapichana, e tem mais um... Tem a Juliana Cardoso, que é do Partido dos Trabalhadores, que ela se reconhece como terena, né? O pai dela é terena. Ela, se eu não me engano, a Juliana, ela é o mesmo caso que meu pai é indígena, minha mãe não é indígena, né? Mas minha mãe é do movimento há muitos anos. E aí a Juliana parece que é da mesma forma, então ela realmente é terena. Mas antes da gente pular para o outro assunto, só para encerrar essa parte, o tamanho do problema da crise das populações indígenas no Brasil requer um número maior de representantes no Congresso Nacional, né? A gente não pode se contentar com meia dúzia ali que você conta numa mão você consegue dizer, olha, São Paulo, isso aqui. Eu acho que o problema, e a gente vai tratar um pouco disso aí mais à frente, na questão específica mesmo dessa crise humanitária, que não é nem uma crise dos povos, é uma crise humanitária, é um genocídio. E a gente entende que a dimensão do problema é tão grande que é necessário que outras vozes que saiam diretamente dessas comunidades possam ocupar espaços de poder, né? Eu acho que o ponto que você está tocando aí é exatamente isso. Como construir. E aí é o movimento. A gente sabe que o movimento indígena, assim como todo movimento social, do partido, principalmente do espectro de centro, esquerda, até por serem mais democráticos, mais, digamos, mais abertos, eles sempre têm tendências, né, que às vezes comungam de um mesmo objetivo, mas querem percorrer caminhos diferentes. E isso, obviamente, às vezes cria certa instabilidade e uma dificuldade maior de você fazer um discurso mais, né, uníssono, mais coletivo. Mas é questão de tempo. Eu acho que a sua experiência, o fato de você ter se apresentado para a população como um todo do Acre, como uma liderança jovem, indígena, e que tem projetos mesmo, projetos políticos, projetos de poder. Né? Você não está, nós não estamos fazendo figurino, né? Vamos dizer assim. Vocês tem que se organizar mais, é claro que a gente sabe que falta recurso, falta incentivo, e a chegada nessas comunidades, eu sei que você visitou algumas comunidades, mas a gente sabe que o Acre, para você fazer esse contato direto com todas as comunidades, precisa de muito dinheiro
em muito tempo. E são as duas coisas mais durante raras, a campanha, né? É muito difícil. É muito difícil. Mas, enfim, eu acho que eu fico muito feliz, como professor, como cientista político, enfim, como também ator político. Eu fico feliz quando eu vejo uma juventude se engajando, se articulando, e principalmente quando essa juventude é um representante direto das comunidades, né, comunidades indígenas do Acre. Mas, enfim, vamos prosseguir a nossa conversa. Eu fiz aqui um resumo. Estou ficando velhinho, aí a gente tem que começar a anotar as coisas, porque senão a gente não lembra. Mas eu gostaria de começar a falar com você, porque eu sei que você já está semana que vem, já vai viajar para alguns encontros aí, né, institucionais e tal, como representante. Mas a gente teve, obviamente, nos últimos 4 anos, eu acho que as minorias, vamos dizer, a questão, a população negra, a população indígena, enfim, as populações periféricas sofreram assim recortes em políticas que eram voltadas para essas categorias, esses setores da sociedade, e além de corte de recurso, de abandono em algumas políticas mesmo, até assim, em alguns casos mais específicos, uma perseguição mesmo, né? Sim. Quase que uma perseguição sistemática para como se fosse possível você pegar uma borracha e apagar esses atores, enfim, essas comunidades, esses sujeitos, né, da realidade brasileira. Então, os últimos 4 anos foram assim de desmonte mesmo, de políticas públicas voltadas para essas minorias. Nós estamos retomando, nós estamos aí menos de 90 dias do governo, do novo governo, do governo do presidente Lula, e eu gostaria que você, que obviamente tem acompanhado as indicações, o movimento todo que o presidente está fazendo e os seus ministérios. Mas, assim, quais são as perspectivas, Júnior, em relação à questão indígena, aos movimentos indígenas, nesse novo governo? O terceiro, como alguns estão dizendo, Lula 3.0. Então, eu já tinha até dado uma entrevista, né? A entrevistadora tinha feito a mesma pergunta em relação à perspectiva que nós temos sobre o novo governo. Né, eu até falei que o Lula, né, o novo governo do presidente Lula, é um governo progressista. Né, então é um governo que está dialogando com todo mundo. Né, então necessário. É necessário dialogar com todo mundo. E no caso dos povos indígenas, ele já eu diria que o Lula percebeu, né, assim como ele reconheceu a importância do movimento indígena. Né, e o Lula assim, é um líder, né, que realmente ele olha para o movimento, ele olha para as bases, né, e vê como é que é importante a política pública para essas bases. E quando a gente fala, por exemplo, que já vinha numa trajetória desde 2022, né, a partir do acampamento Terra Livre, outro diálogo que a gente até, enquanto movimento, sentou com o Lula, em relação à própria criação do ministério, né? E como o governo progressista, ele vem colocando, por exemplo, para além de um ministério, né, nós temos hoje uma presidência da FUNAI com a Joênia Wapichana, nós temos uma Secretaria Especial de Saúde que está sendo, né, comandada pelo Weber Tapeba, que era um vereador lá do Partido dos Trabalhadores lá do Ceará, se eu não me engano, de um município, não lembro agora o nome do município. E então a gente tem indígenas entrando nesses espaços que são, né, que trabalham diretamente com os povos indígenas. Né? E, inclusive, isso é um marco histórico, porque a gente está falando de espaços que estão sendo, né, quando a gente fala, a FUNAI ela foi criada em 67, né, em 1967. Então, só em 2023 que veio ter uma primeira mulher indígena, né, que não só mulher, mas dentre indígena, de né? gêneros, um indígena na presidência. Então, a questão aí não é nem só ser mulher, é questão indígena e mulher. Primeiro indígena, mulher, né, o que nos orgulha bastante, porque a Joênia ela é uma guerreira que assim, ela nos orgulha muito. Ela inclusive... Ela segurou, digamos assim, que nem o pessoal fala, ela segurou a estrutura ali desde 2019, né, quando ela assumiu o mandato, ela foi uma grande guerreira. E ela figura aí em personalidades do mundo, né? Algumas listas que saem, ela inclusive acho que no ano passado ela figurou aí entre as, não sei se 100 mulheres mais influentes, alguma coisa. Foi a Sônia. Foi a Sônia? Isso, foi a Sônia. E aí hoje a gente tem esses espaços, por exemplo, e eu acho que uma das coisas que o movimento também, ele vem se posicionando e vem dialogando com o governo, é referente a outros espaços, né? Pô, a gente tem indígenas hoje formados, né, com competência para não estar somente em cargos que tratam diretamente conosco, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem um ministério, hoje a gente tem a FUNAI, hoje a gente tem a CESAI,
mas não significa que a gente não possa ter um indígena na secretaria, ou não na secretaria, no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério da Cultura, né, em outros espaços também. Então, acho que o movimento indígena ele vem mostrando que nós somos mais que capacitados para estar em determinados espaços. Né? Eu acho que esse é o recado do movimento. Nós temos capacitação, nós temos formação, nós temos conhecimento, nós temos sabedoria, nós temos uma ancestralidade que nos proporciona estar em outros espaços que não sejam diretamente ligados ao nosso. Então não é só estar na FUNAI, não é só estar na CESAI, não é só ter o Ministério dos Povos Indígenas, mas em outros espaços também, que eu tenho certeza que a gente pode e que a gente vai contribuir. Né? E quando a gente pega essa perspectiva desse novo governo, é isso, é um governo que vai dialogar. A gente sabe da dificuldade orçamentária que tem em relação ao Ministério, em relação à própria FUNAI, em relação à própria CESAI, mas é uma coisa que tem que ser feita, digamos assim, um passo de cada vez, né? Eu diria um passo de cada vez, porque no governo Bolsonaro ele desestruturou, ele desmontou, desconfigurou toda a estrutura, né? Como a gente já vinha conversando, né? Desde aqueles primeiros podcasts lá, ele militarizou a FUNAI, né? A saúde indígena, por exemplo, ela não conseguia exercer o serviço que digamos assim, que é dela, né, que é da CESAI, que é dos DCEs, por conta da falta de orçamento. Então a gente teve um colapso, e vem tendo um colapso gigantesco na saúde, na produção territorial, que é resultado do que Bolsonaro fez durante os 4 anos de governo. Né? Então hoje a gente tem um olhar mais esperançoso, claro, mas também o movimento ele costuma ser muito, digamos assim, muito rígido. Crítico, né? É crítico, rígido. Como tem que ser, né? Ele sabe, porque, tipo assim, o movimento sabe o que ele passou. Né? Eu sou um jovem hoje que está no movimento, mas né, tem muitos outros que já passaram por muitas outras situações. Então, é um governo que vai dialogar, claro. Né? A gente entende, por exemplo, enquanto movimento, tanto a nível nacional, quanto a nível regional, estadual, municipal, que, claro, a gente precisa estar dialogando com o governo, mas a gente precisa separar. Governo é governo, movimento é movimento. Então é necessário ter essa perspectiva. Seguindo na trilha, né, nessa trilha que a gente está fazendo, eu vejo que você, não apenas você, mas eu acho que a maioria das lideranças, eu tenho também um certo otimismo, até porque quando você tem terra arrasada, qualquer luz é uma esperança. Então eu tenho assim, não crio muitas expectativas, porque eu sei da dificuldade que é de montar um governo do presidente Lula com um Congresso, né, mais conservador do que outros, ou seja, alguns afirmam que é o mais conservador da história do parlamento brasileiro. Mas considerando tudo isso, e aí você toca num ponto que é, primeiro, as lideranças indígenas hoje elas não são lideranças só porque são indígenas, elas são lideranças e estão assumindo, e já deveriam ter assumido em outros governos, mas agora efetivamente existem portarias, está publicado, o Ministério dos Povos Indígenas era um desejo, eu acho que do movimento, e de grande parte das pessoas que militam dentro dessa questão indígena, então, e era um compromisso de campanha também do presidente Lula, de criar o Ministério dos Povos Indígenas, e, claro, não poderia ser ocupado por uma outra pessoa que não fosse desse movimento, uma pessoa originária dessas comunidades. E, enfim, e mulher também, né? Sim. Mas, você mesmo disse, a gente tem que ocupar não só o Ministério dos Povos Indígenas, não só a FUNAI, né? Porque seria a gente pegar historicamente, a FUNAI desde 67, nunca um indígena ocupou esse cargo. E a gente sabe muito bem que nas últimas décadas o movimento indígena tem formado, não só, claro, o conhecimento tradicional que vocês têm, mas também adicionado a esse conhecimento tradicional uma formação acadêmica que tem formado doutores indígenas, mestres, médicos, enfermeiros, enfim. Nós estamos falando de uma população que está se qualificando. O Ministério dos Povos Indígenas significa o seguinte: nós temos dentro do governo Lula um ministério que vai estar responsável por essas políticas voltadas especificamente para essa população. Tem recursos? Até onde você acha que tem um limite de esperança, ou a esperança é imensa? Enfim, junto com o Ministério dos Povos Indígenas está subordinada a FUNAI agora também, que também agora é dirigida por uma indígena, mulher também. Me conta com relação ao Ministério dos Povos Indígenas e a liderança da Sônia e da Joênia. Da Joênia. Eu sempre esqueço da Joênia, desculpa, Joênia.
Como é que você vê isso, o Ministério dos Povos Indígenas? Como é que isso está sendo encarado dentro do movimento? Então, o movimento, né, eu acho que ele, como eu falei, o movimento está muito esperançoso em relação ao Ministério, em relação à própria FUNAI, né, porque, e a própria CESAI também, né, que acho que são os órgãos, o primeiro passo, né, acho que a primeira perspectiva que nós temos que ter, né, que as pessoas têm que ter em relação ao movimento. É engraçado, porque apesar de ser constitucional, quando você vai conversar com o indígena, né, qualquer que seja, para levantar as demandas, sempre, pelo menos aqui no Acre, eu vejo muito isso, não sei em outras regiões, então, né, mas até mesmo durante a minha campanha, então todas as comunidades que eu cheguei eram basicamente as mesmas demandas: educação, saúde e segurança. Né? Então sempre são essas. Então direitos que são constitucionais ainda vêm sendo, né, negligenciados, né, constitucionalmente falando. Então é sempre isso. Você conversa com o indígena, você conversa com a liderança, ele vai falar educação, saúde e segurança. Né? Sempre são esses. E aí quando a gente vem com uma perspectiva de um ministério, de uma FUNAI, a gente tem essa esperança de que agora, digamos assim, as coisas vão começar, digamos assim, a sair, né? Elas vão começar a rodar, elas vão começar a caminhar. Porque hoje eu vejo o Ministério, na minha perspectiva enquanto Júnior Mancinelli, né, eu tenho essa perspectiva de que o Ministério dos Povos Indígenas, né, deve ter, não sei exatamente como é que está a questão orçamentária, né, mas imagino que não seja muito, até porque o Bolsonaro, a gente sabe o rombo que ele deixou no Brasil, e eu vejo que o Ministério dos Povos Indígenas ele tem que ser um órgão de articulação. Né? Eu acho que ele vai ter que fazer muito trabalho interministerial. Eu acho que para poder fazer um desenvolvimento, porque, por exemplo, até mesmo com a FUNAI. A FUNAI também, ela a Joênia mesmo nos repassou que, né, a FUNAI tem esse problema orçamentário que é resultado desse Desmonte, né? Desse desmonte. Por exemplo, a gente tem essa perspectiva, primeiro, da demarcação dos territórios, né, das terras que estão no processo de demarcação, né, já algumas que faltavam só homologação na assinatura do presidente Lula, né, outras que estão em alguns outros estágios da demarcação. Outra questão é retirada, né, dos invasores, então, dependendo de cada região, nós temos madeireiros, nós temos garimpeiros, né, nós temos modelos predatórios, grilagem de terras, né, então, outra perspectiva é até voltada para a questão da segurança, que é a retirada dessas pessoas que os povos indígenas, né, as lideranças não querem lá dentro. Né? E outra coisa também é a questão da saúde, que é, digamos assim, ter uma saúde realmente efetiva, que esteja funcionando, né, e que seja qualificada. Né? Então a gente tem essa perspectiva relacionada aos primeiros passos que se tem que ter nesse governo, que é colocar uma saúde efetiva, trazer a proteção ao território, né, de fato trazer uma proteção que possa ser feito um trabalho de retirada dessas pessoas que estão lá invadindo o território e para além disso é trabalhar políticas públicas, né? Por exemplo, hoje uma das grandes demandas em muitas comunidades, até mesmo aqui nessa região do Alto Rio Purus, é a questão do ensino médio nas escolas. Né, nas escolas indígenas, infelizmente, há muito tempo não se tem formação dos professores, os professores só lecionam até o 7º ano, né? E esses professores não têm formação e eles sempre estão cobrando até mesmo o Estado, o governo do Estado. Pô, a gente precisa de uma formação, porque o indígena, primeiro, ele vai até o 7º ano, tem casos de indígenas que estão há 4 anos no 7º ano. Né? Eu estava em Assis Brasil recentemente, e aí uma tia minha me falou, poxa, minha filha já está há 4 anos no 7º ano, porque ela perdendo tempo e continuando ali para manter ainda, né? Ela continua para não, digamos assim, não esquecer, né? Ou não sair daquela rotina. Mas há 4 anos no 7º ano, sendo que ela já poderia estar no 3º ano do ensino médio, né? Então é uma demanda do movimento, porque, cara, a gente olha para a situação dos povos indígenas, a gente fica muito triste, porque às vezes a gente se sente muito prepotente, porque a gente quer fazer, né? Mas a gente não consegue, ou a gente tenta, mas a gente é silenciado, eles não olham pra gente. E hoje, quando a gente tem esses órgãos, a gente fala, não, eu acho que agora as coisas vão começar a caminhar. Porque a gente vai trabalhar políticas públicas, a gente vai trabalhar a questão da saúde, da segurança, né? Então, para além disso, outras questões também culturais, eu acho que é muito importante a gente trabalhar com o Ministério da Cultura, porque é necessário a gente cada vez mais potencializar essas diversas culturas que se manifestam a partir dos povos indígenas, né? Então, a gente tem essa perspectiva, eu vejo que o Ministério dos Povos Indígenas vai ser um órgão, pelo menos tem que ser nesse primeiro ano, já devido ao déficit orçamentário,
que eu imagino que tem quase todos os ministérios esse déficit, que é isso, é um órgão de articulação, vai ter que trabalhar muito com o Ministério do Meio Ambiente, né, com o Ministério da Justiça, então é um ministério que vai ter que estar se articulando com outros ministérios para poder exercer essas políticas e ações nos territórios. E com indígenas em contexto urbano, que eu acho que a gente sempre esquece, né? Essa é uma questão que você toca que eu acho extremamente importante. E realmente, mesmo nós, eu estou falando aqui é minha culpa, a gente que às vezes analisa a questão de políticas públicas, populações periféricas, a questão da pobreza, da violência. Às vezes a gente esquece que tem uma população indígena urbana que transita em São Paulo. A gente fala, a São Paulo, não existe populações indígenas que transitam em cidades como São Paulo. Enfim, aqui no Acre a gente, não preciso falar. Mas assim, se você tivesse que pensar assim, o Ministério dos Povos Indígenas é uma realidade. Se você tivesse que, partindo da sua fala, eu construí assim, eu elenquei prioridades. Eu acho que, pelo que você me fala, nós teremos, aí eu gostaria que você falasse, não, professor Nilson, eu acho que isso que você colocou em quarto deve ser o primeiro, mas eu acho que prioridades das populações indígenas no Brasil hoje, de modo geral. É claro que cada região, você vai encontrar, por exemplo, no caso dos Yanomami, a questão alimentação e saúde. Nós não estamos nem falando, né? Uhum. Enfim, eles têm um território, então o território deles não é prioridade, mas a segurança é. Sim. Né? Porque foi invadido por garimpeiros, madeireiros, etc. Mas eu penso que, de modo geral, a gente teria saúde, educação, segurança e demarcação do território. É isso? Ou essa sequência tem uma lógica? Ou você acha que alguma prioridade dessa deve ser colocada? Porque eu coloquei saúde em primeiro, educação em segundo, segurança em terceiro e a demarcação, que é um problema, não é? Enfim, como é que você vê isso? É isso mesmo, essa prioridade? Eu diria, porque é muito, digamos assim, muito subjetivo, né? Mas num aspecto geral, eu diria que eu acho que o primeiro ele tem que ser demarcação. Demarcação. Porque a partir da demarcação, ainda existem hoje, por exemplo, órgãos que ficam meio, ou às vezes problematizam, né? Uma terra não demarcada. Então, às vezes, a política pública, para chegar numa terra não demarcada, ela é mais difícil. Eles elencam vários problemas, né? Então, aquelas terras indígenas que não são demarcadas, então eu diria que aspecto geral é a demarcação do território, né? E para além disso a questão da saúde, por exemplo, hoje, até mesmo no Acre, não só no Brasil, mas no Acre, a gente sofre muito com a nossa saúde, né? E assim, a gente tem profissionais, até mesmo do quadro efetivo, né? Do próprio Distrito Sanitário de Saúde, né? Que trabalham e que querem fazer, só que não tem orçamento, né? A gente tem essa perspectiva. Então, por isso que a saúde, eu concordo com você, que a saúde ela realmente tem que ser uma das prioridades, assim como a própria questão da educação, né? Porque, para além disso, quer ser trabalhada a educação, porque uma das maiores demandas em relação à questão do ensino médio na aldeia é porque quando não tem um ensino médio na aldeia, o indígena ele tem que sair da aldeia para poder ir para a cidade, para o filho poder estudar. Então isso gera, né, gastos, né? E as pessoas acham que os indígenas nadam em rio de dinheiro, mas não é assim. Existe uma problemática socioeconômica muito gigante, né? Então a gente vê as dificuldades de indígenas, né, pais e mães que saem da aldeia para poder levar seu filho para o contexto urbano para poder estudar e ainda assim passam muitas dificuldades, né? Então você garantir, por exemplo, o ensino médio na aldeia é garantir que além da permanência dos indígenas naquele espaço, possa também ter digamos assim, diminuir mesmo assim esse fluxo, porque, cara, quando você pega uma criança da aldeia, coloca na escola de contexto urbano, aquela criança vai sofrer racismo, preconceito, né, segregação, discriminação, e isso mexe com a cabeça da criança. Né? Então é necessário, para além dessa questão da educação nas aldeias, né, e aí pensar também, por exemplo, como é que a gente pode envolver as próprias crianças que já residem no contexto urbano, que já estão estudando, que já estão aqui nesse espaço, né? É necessário também a gente ter eu diria que no mais elencar de todos esses é mudar uma estrutura que já está pré-estabelecida. Eu acho que é extremamente necessário. Felizmente, eu acho que hoje a universidade ainda é um espaço muito conservador, né? E eu lembro, por exemplo, de pensar, os professores hoje da área das humanas, né? Eu digo assim, da história, da geografia, né? Porque eu estava na escola, né? Da história, da geografia, eles não conseguem, né, trabalhar, por exemplo, de modo seguro, eu até diria isso, de modo seguro a questão da população indígena a nível, pelo menos acreano, né, no estado do Acre. Né, e aí eu pensava, essa é a culpa dos professores. Né, e quando eu cheguei na universidade eu consegui ver que isso é um problema estrutural,
né? É muito difícil nos cursos de licenciatura a gente ter uma matéria e às vezes quando tem, ela não tem, por exemplo, um aval indígena, né, de um professor. Hoje a gente tem professora que são mestres, doutores, né, que podem estar trabalhando essa perspectiva de uma mudança estrutural, né, de uma mudança no projeto político pedagógico para que a gente possa realmente ver de fato quem são os povos indígenas no Brasil. Né? Eu acho que é um problema estrutural que a gente vive hoje, que é necessário ser mudado assim, eu acho que dentro dessa perspectiva que se elencou, eu diria que é mais demarcação justamente por conta dessas... Ele é pela ordem, né? Por conta desses problemas que as pessoas, né, trazem, né, esses órgãos trazem em relação a terras indígenas que não são demarcadas. Né? É que é uma questão da burocracia, né? Exatamente. Porque quando você não tem, não sou especialista, obviamente, mas quando você tem uma população que se reconhece, né, o Yanomami, o Manchineri, o Poninal, enfim, são vários que tem aqui. No Acre, eu acho que tem mais de 16 etnias, né? Elas se reconhecem, mas se você não tem a demarcação, a burocracia pública, ou seja, juridicamente falando, as políticas públicas têm dificuldade de chegar até as populações. Porque, de certa forma, eles ficam meio que invisíveis, né? Então, como é que você trata essa questão se você não tem... você tem o povo, reconhece o povo, mas não reconhece o local onde ele está. Então, eu acho que, você falando agora, eu realmente acho que demarcação fica em primeiro, depois vem pela sequência. Porque as outras políticas, com a demarcação, elas... É claro que não vai... O fato de demarcar a terra não vai dizer que demarcou a terra dos Manchineri, né? Resolveu os problemas de... Não, mas a gente entende que o Estado, não só nível federal, mas o Estado, no caso do Acre, vai ter condições mais, digamos, de agilidade para fazer com que os projetos e essas iniciativas cheguem até as populações. E já emendando essa questão, eu acho que vale a pena a gente, até para o pessoal que vai assistir, que assiste a gente, que não é daqui do Acre, é de outros locais, e tem essa curiosidade, como é que você vê, no caso específico de tudo isso que a gente está falando, e dessas prioridades, enfim, dessas políticas que ficaram ausentes, né, de forma muito, digamos assim, dolorosa, principalmente nos últimos 4 anos, e aqui não há nenhuma crítica ao governo, é uma constatação da realidade, um abandono, quer dizer, o governo federal, a FUNAI, enfim, o Ministério da Justiça, do qual a FUNAI está submetida, pelo menos estava, né, naquela estrutura anterior, virou as costas para essas populações. No Acre, especificamente, essa questão indígena e esses problemas todos que são, digamos, comuns a outros estados que têm populações indígenas também. Como é que o Acre como é que se avalia a questão especificamente no Acre e dessas comunidades que estão aqui no nosso território, no território do estado do Acre? De modo geral, assim. De modo geral, então, acho que eu diria, né, com certa convicção de que a demanda, né, em relação, assim, acho que as lideranças durante esse tempo de governo Bolsonaro, né, e eu sempre trago essa ênfase de que existem muitos funcionários. Quando a gente pega, por exemplo, como eu citei, né, no próprio DICEI, na própria FUNAI, existem funcionários de carreira, né, funcionários do quadro, que estão tentando fazer, né, enquanto funcionários e tudo mais. Só que quando a gente fala de uma estrutura que vem de cima, traz uma problemática tão grande, né? Então, quando a gente fala de 2019 até 2022, né, as lideranças indígenas, elas não diria que perderam a esperança, mas ficaram muito tristes, né? Muito decepcionadas. Você está falando né? Isso aqui do Acre? Isso, no Acre, com essas estruturas que eram para estar subsidiando, né? Realizando ações, socorrendo, né? Trabalhando, digamos assim, na segurança e outras questões. Então, assim, a FUNAI, claro, a FUNAI trabalhou, o DICEI trabalhou, mas com dificuldades que vinham lá de cima, né? Que vinha da FUNAI Nacional, né, que passava pela coordenação. Então, eles ficaram muito, digamos assim, de um certo modo decepcionados, porque, pô, eu já ouvi lideranças falando, nossa, como é que a FUNAI chegou a tal ponto? Ela era a nossa parceira, e desde o governo Bolsonaro, ela morreu, né? As pessoas as lideranças falam isso, a FUNAI morreu, né? Hoje é uma realidade de lideranças, né? Não falo de mim, mas eu falo de lideranças que já me relataram isso. E eu acho que a nossa perspectiva maior
trazer vida, né? Eu diria isso, né? Já que ressuscitar. Ressuscitar. Né? Esse é um processo de ressurreição. É ressurreição, porque assim, se as lideranças pensam isso, tanto da FUNAI quanto do DICEI, eu acho que as pessoas que vão estar à frente desses espaços precisam, né? Claro, que a partir do momento que tiver um orçamento, que tiver estrutura para isso, mas precisa ressuscitar de novo esses órgãos e dizer que a gente está de volta. Né? Eu acho que é isso, assim, a gente precisa chegar nos locais e falar, não, antes, né, a gente estava no desgoverno, hoje a gente está no governo progressista, ocupando esses espaços, então a gente voltou, digamos assim, né? A gente voltou, a gente ressuscitou para poder trabalhar de verdade agora. Né? Eu acho que é trazer novamente, ressuscitar esses órgãos, né, de novo, e trazer esperança para que eles não pensem mais isso, né, digamos assim, de que órgãos que são tão necessários, como é o Distrito Sanitário Fundamental, necessário, né, como é o Distrito Sanitário de Saúde, como é a FUNAI, né, então que eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né, ressuscitar esses órgãos e que as lideranças indígenas elas vão ter fé novamente nesses órgãos. Né? E no caso aqui, só para a gente fechar esse tema, existe, você tem acompanhado, existe uma, por exemplo, no passado a gente sabe que existia uma Secretaria dos Povos Indígenas do Acre, se não me engano no primeiro governo do Jorge, não sei se no segundo, ainda do Sinubinho, enfim, mas eu sei que depois terminou, passou a ser uma diretoria. No governo Gladson, como é que está isso? Existe, não tem a Secretaria de Povos Indígenas, mas existe algum órgão, e aqui, se ele está subordinado a outra secretaria, ou Secretaria de Direitos Humanos, Justiça, tem isso? Existe alguma reivindicação? Considerando, né? Vamos pensar aqui, a gente começou o nosso bate-papo justamente falando dessa perspectiva de um Ministério dos Povos Indígenas. Então, e é importante que essas iniciativas a nível federal, elas sempre surtem efeito, né, nos estados. Aqui, você vislumbra, a gente sabe que o governo Gladson está passando por um problema de crise aí, não vamos tocar nesse assunto, esse é assunto para a gente tocar em outro bate-papo, mas existe uma reivindicação do movimento indígena para que se recrie ou se crie uma estrutura estadual específica para a população indígena, ou isso não está na pauta, o governo não... A gente já tentou, né, restabelecer um projeto de lei, eu não lembro se a gente conversou sobre isso, mas um projeto de lei de 2003 do Edivaldo Magalhães, deputado estadual Edivaldo Magalhães, que era sobre a criação do Conselho Estadual Indígena. A gente teve fazendo muita incidência durante 2021 e a gente conversou com o Edivaldo, né, teve várias conversas, né, para a gente tentar levar pelo menos para a plenária, né, para ser votado novamente, né, porque pelo que eu entendi tinha sido aprovado e aí precisava ser homologado e por conta de um problema não foi. Né? Isso na época do governo do Jorge. E aí a gente voltou a conversar com o Edivaldo, falou, pô, Edivaldo, essa estrutura a gente precisa de uma representação nossa a nível estadual, né? Que era a criação do Conselho Estadual Indígena e de um fundo, né? De um fundo de captação para a gente poder trabalhar essa perspectiva e projetos. E aí, a partir do momento que a gente estava começando a fazer incidência, o presidente da casa, que era o Nicolau Júnior, ele se eu não me engano, não foi o Nicolau, ou foi o Gladson, que nem lembro como é que aconteceu agora exatamente, mas se não me engano o Gladson vetou, alguma coisa assim, e a gente acabou não tendo nenhuma representação. E aí hoje, nesse novo governo do Gladson, tem uma assessoria direta, né, assessora de povos indígenas, acho que é assim que chama, que é a Francisca Arara, né, que é uma assessoria direta ligada ao... Então é uma assessoria direta ligada ao gabinete executivo, ao poder executivo. E aí, para além dessa estrutura, né, da assessoria, tem hoje uma diretora de povos indígenas, que é a Nedina Yawanawá, que está ligada à CEMAP, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Antes era Política Indígena, parece que agora é Povos Indígenas, Secretaria de Meio Ambiente e Povos Indígenas. E a gente tem essas duas estruturas no Estado, digamos assim, eu diria que de articulação, né, que é onde as lideranças podem ir conversar e levar as demandas para o governador. Vamos dizer uma espécie de intermediário. Né? Intermediários, pontos, né, para que a gente consiga chegar até o governador. E eu vejo que é estratégico, né, eu acho que é estratégico no sentido até mesmo para o próprio governador, porque quando a gente pega vários, hoje a gente tem vários orçamentos, não vários, né, mas por exemplo, a gente tem o Fundo da Amazônia. Quando você fala de uma Secretaria de Meio Ambiente, na minha perspectiva, né, a partir do pouco conhecimento que eu tenho sobre política, eu tenho certeza que é uma secretaria estratégica para captar recursos.
né? Então, acho que quando você coloca ali meio ambiente, por exemplo, indígena junto, já é uma Você fortaleza. abre Você abre um caminho leque de oportunidades, para né? captar um recurso do Fundo Amazônia, de outros fundos e projetos. E, para além disso, assim, é uma questão que a gente tem, porque só agora criar uma assessoria, só agora intermediar uma secretaria, porque a gente já vem trazendo essa demanda do movimento há muito tempo. A gente precisa de um espaço nosso aqui. E aí, diferente de outros governadores, né, outros governadores seguiram ali, digamos assim, naquela perspectiva do Lula, no norte de modo geral, acho que quase todos os governadores criaram uma Secretaria de Estado de Povos Indígenas. Só que nós ficamos na assessoria e numa diretoria ligada a uma secretaria. Perfeito. Eu acho que nós estamos vivendo um novo momento no país e eu acho que a Amazônia hoje é o centro da discussão. O Brasil hoje não pode falar de política. Quando a gente fala da Amazônia, a gente fala de relações interinstitucionais, interministeriais. Então, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Planejamento, Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda, Ministério de Infraestrutura, todos vão ter que conversar e a questão da Amazônia é fundamental, ela está no centro, inclusive na agenda, né? O presidente Lula vai viajar, mas ele bota debaixo do braço, obviamente, uma pastinha com todas as informações, porque a gente sabe muito bem que tem, além do Fundo da Amazônia, existem outros recursos, e esse Fundo da Amazônia, pelo menos até onde eu sei, ele tem como um dos dois principais, digamos, que aportam recurso, a Noruega e a Alemanha. Isso. Mas recentemente, na viagem que o presidente Lula fez aos Estados Unidos, em conversa com o presidente Joe Biden, ele conseguiu trazer os Estados Unidos para dentro do fundo, mas com um valor muito simbólico, me parece que 50 milhões de dólares, tio Sam poderia ampliar isso aí 10 vezes mais. Mas me parece que há uma perspectiva de que os Estados Unidos também aporte um pouco mais de recurso, o que dá, encorpa essa questão da Amazônia. E, claro, esse dinheiro não vem assim, né? Nós não vão simplesmente chegar com o que você está dizendo. E o Acre precisa ter, o governo precisa ter essa consciência. Se você tem o Ministério dos Povos Indígenas, você tem uma FUNAI que está se reorganizando, se ressurgindo das cinzas, vamos chamar assim, eu acho que o que está acontecendo com os povos indígenas é mais ou menos aquela história da Fênix, né? Estão ressurgindo das cinzas, porque eu acho que mais 4 anos de governo Bolsonaro ia sobrar pouca gente aí nas comunidades. Mas, enfim, dentro desse contexto, eu acho que é quase que uma obrigação, até de gestão mesmo, você elevar um pouco o nível dessa burocracia que cuide dessas questões indígenas, de uma assessoria especial, de uma diretoria, para um patamar em que ela possa ter recurso, ela possa demandar, ela possa ser, digamos... pode ser mais autônoma. Autônoma, né? Não ficar vinculada ao governo, ao governador. Porque, afinal de contas, quando você dá essa autonomia, você vai facilitar, inclusive, a entrada de recurso, desde que haja projetos, etc. Mas aí é uma questão que a gente pode discutir em outra oportunidade. Dentro de tudo que está acontecendo, e eu acho que você é a exceção. Estou fazendo uma provocação agora. Você tem o quê? 22 anos? 22 anos. Já foi candidato a deputado federal pelo PT, como uma liderança indígena. Quer dizer, não é... Você deixa muito claro que você é indígena e é um candidato indígena, mas que quer representar todos os povos, né? Não é só a questão, porque aí entra naquela questão que você falou. A gente não quer só... Nós não queremos apenas ocupar cargos que tenham a temática indígena, mas a gente está qualificado para representar o povo brasileiro. Sim. Como é que está essa questão da juventude indígena, o protagonismo? A gente sabe que existe uma certa dificuldade de lideranças jovens assumirem protagonismo. Sim. Você, eu considero, posso estar enganado, mas eu acho que você é uma exceção. Isso é real ou você acha que a juventude indígena, pessoas na sua faixa etária, ou seja, que isso vai aí dos 18 até os 29 anos, tem esse campo, já estão surgindo outras lideranças, ou você acha ainda que há um longo caminho a percorrer? Porque não adianta. Sim. A política do futuro tem que ser feita por jovens do presente. Agora é isso. Entendeu? Não, sim. Eu diria que a nível nacional, né, tem muitas lideranças jovens muito potentes, né, homens, mulheres, muito potentes, muito fortes, né, eu acho que já ganham destaque tanto na sua base, no seu estado, a nível nacional e até mesmo a nível internacional.
E assim, é uma juventude que nos deixa muito esperançoso, né? Porque é uma juventude que realmente chega e fala, não, a gente precisa ter nosso espaço, né? E uma das coisas que a gente vem articulando, né, para que a gente possa articular a juventude do Brasil, a juventude indígena do Brasil, né? Porque a gente vê que a juventude é um dos setores, por exemplo, nos setores assim, quando a gente fala em questão de políticas públicas, mais esquecidos, né, ou negligenciados. E em qualquer movimento tem isso, né? Eu acho que a gente também Os partidos políticos. Qualquer movimento, partido. E aí quando a gente pega, por exemplo, para a política, eu vejo que a juventude, ela sempre está, por exemplo, no contexto de político de candidaturas, a gente sempre tem, claro, jovens saindo para vereadores, né, e tudo mais. E é muito difícil a gente ver jovens, assim, ou pelo menos uma quantidade boa de jovens, nesses digamos assim, nesses mais altos, né? Como é o caso de deputados federais, deputados estaduais, candidatos, assim, né? A gente sabe também que para Senado e presidência não dá porque por tem que conta ter da 36. idade. Exatamente, então, mas para deputado federal e Vereadores. estadual, é isso que eu estou falando. Parece que quando a juventude ela está mais restrita a vereadores, né? Candidaturas a vereadores, mas é necessário que a gente possa ter mais jovens, né? Digamos assim, lançando candidaturas para estadual, federal. Espaços, né, de deliberação mais altos. E eu acho que a juventude ela vem se organizando para isso. Eu acho que a juventude ela é extremamente importante, né? Eu sempre digo isso, que a juventude ela é o agora, a juventude ela precisa ser, por exemplo, vista e ser reconhecida, para além disso, né? E a gente já tem feito um movimento assim de articular a juventude da Amazônia, né? É um anseio nosso da gente conseguir reunir e articular a juventude da Amazônia. É um processo que está caminhando, claro, devagar, porque, assim, uma das coisas que eu falo, assim, eu acho que o nome desse podcast, assim, ele resume o que é o movimento indígena, porque a gente trabalha uma política nossa a cada dia. Então, hoje eu estou fazendo, amanhã então não tem férias. O movimento indígena não tem férias, então a gente trabalha a política nossa de cada dia. E como a gente que é jovem trabalha a nossa política de cada dia, às vezes é até mesmo difícil a gente se encontrar online. Por exemplo, hoje a gente tem essas ferramentas, né, claro, esses meios de comunicação online, mas a gente já vem em conversa com outras lideranças jovens, né, para que a gente possa se articular e ter uma movimentação nossa, né, para que a gente possa ter uma identidade, que eu acho que é isso que falta. Né, às vezes a gente tem essa questão, por exemplo, das narrativas, né, e quando a gente tem uma identidade, digamos assim, uma identidade que está sendo baseada na juventude indígena da Amazônia, por exemplo, eu acho que ganha mais força ainda, né, uma juventude indígena da Amazônia organizada. E eu acho que é um sonho nosso, a gente já conversei com algumas lideranças da Amazônia, lideranças jovens no caso, né, para que a gente possa estar em conversas, articulando para que a gente consiga ter essa identidade, né? Eu acho que a gente precisa ter essa identidade. A gente até teve algumas conversas, por exemplo, com algumas pessoas que estavam participando do GT de transição, né, do governo Lula, e uma das pautas que a gente levantou enquanto juventude era que é necessário ter uma Secretaria de Juventude Indígena na estrutura do Ministério. Né? O Ministério dos Povos Indígenas. E uma secretaria específica. Uma secretaria específica para a juventude indígena. Né? Infelizmente na estrutura de hoje não tem, mas eu tenho certeza que a partir do momento que tiver orçamento, né, que tiver diálogo, que tiver conversa, que tiver uma demanda, porque demanda tem, com certeza. Mas eu acho que a partir do momento decorrer dos dias do governo, eu acho que a gente consegue estabelecer alguma secretaria, algum departamento voltado para a juventude indígena. Né? E a gente está nessa perspectiva mesmo de se articular. Antes da gente tocar no último ponto desse nosso bate-papo aqui, que é a questão de Yanomami, eu queria só que você atualizasse, você, além de ser filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi candidato pelo Partido dos Trabalhadores a deputado estadual, quais outros movimentos que você também está militando, organizações indígenas que você milita também, que eu sei que você é representante aí de outros movimentos. Sim. Resumidamente, quais são? Se é um só, dois, a nível regional, Acre, nacional? Então, a nível nacional e regional, no caso aqui, por exemplo, eu faço parte de uma organização, né, chamada Matiparra, que é uma organização de assessoria. Né, Matipá. Matiparra. Matipá. Isso, e a gente trabalha com indígenas em aldeias, em contexto urbano. A gente geralmente trabalha com projetos, né, a gente até tem no nosso estatuto que a gente não é uma organização de representação do povo mantinério, uma organização, digamos assim, nossa. E aí a gente trabalha projetos, né, leva projetos para a comunidade. Sim. A gente procura captação de recursos para poder levar projetos, então é uma organização de assessoria mesmo, né? Sim, sim. E aí essa organização ela faz parte
da rede COIAB, né? Que a COIAB ela é a nossa organização regional, que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, que é a COIAB. E aí essa nossa organização ela faz parte da rede, porque a COIAB, a gente coloca a rede, né? Porque a COIAB, como ela é representante da Amazônia, então ela tem várias organizações estaduais e até mesmo regionais, municipais, na sua estrutura, né? Então, enquanto rede da COIAB, eu faço muito trabalho de articulação, né? Política, de base, né? Então eu sou um dos pontos de referência da COIAB aqui no estado. E a nível nacional, no caso da PIB, né, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, é da mesma forma. Só que é meio que uma questão, uma perspectiva, digamos assim, hierárquica no caso. A PIB, ela traz, por exemplo, quando tem alguma demanda, ela manda para a COIAB, no caso da Amazônia, e aí, quando é questão estadual, a COIAB entra em contato conosco. Né? E com outras organizações também que fazem parte do Acre, que fazem parte, né, dessa rede. E aí, no caso, eu tenho esse trabalho de articulação política de base, né? E, por exemplo, eu acho que em 2021 teve um período que estava tendo muita chuva e acabou tendo muita enchente, até mesmo lá para a região do Juruá. Sim. E aí, como eu estava como esse articulador de base, entrei em contato com algumas comunidades, por exemplo, né, lá do Juruá, né, conversei com liderança, falei, pô, o que está acontecendo e tal, quais são as demandas, Júnior? A gente está precisando muito de cesta básica, porque infelizmente com a enchente os nossos roçados, né, foram atingidos, a gente não tem nada. E aí a gente consegue captar um recurso, né? Em 2021 a gente esteve entregando acho que mais de 250 sacolões, né, cestas básicas para as comunidades, para tentar, digamos assim, é paliativo, claro, né, mas para aguentar um pouco ali a partir daquele momento que estava tendo enchente. E também durante o período da pandemia, né? Em 2021 a gente ainda tá na pandemia. Tá. A gente ainda tá, né? A gente ainda tá, né? Meio que assim, mas ainda tá. E em 2021 a gente esteve fazendo muito trabalho, por exemplo, entregando, até mesmo quando a pandemia estava muito forte, a gente estava entregando cesta básica, estava entregando kits de higiene, né, kits de combate ao coronavírus e a gente trabalhou muito essa perspectiva das demandas, para além da cesta básica também, até a conscientização sobre a vacina naquela época, estava começando a surgir. Então a gente tem a COIAB, tem a PIB, né, eu faço parte desses três movimentos, né, dessas organizações, no caso da Mate-Parra, da COIAB, da PIB, e diretamente, institucionalmente, são essas, né? Mas claro que eu milito no movimento estudantil, né? Milito no movimento socioambiental também, e esses espaços assim, muito ligados à questão ambiental, territorial, climática também. Eu faço parte hoje, por exemplo, do Engajamundo, sou coordenador do núcleo local junto com uma outra jovem, né, que é muito potente também, que é a Rayara Barros, lá de Chapuri, filha do Raimundão. Né? E nós dois estamos como coordenadores do núcleo local do Engajamundo, que o Engajamundo é uma organização, né, para jovens. Né? É uma organização nacional ou internacional? É nacional e internacional também. E aí ela trabalha para jovens, né? Então ela tem seus núcleos locais pelos estados, né? De forma regional também. E aí trabalham ações, né, basicamente voltadas à questão climática e ambiental. Então é basicamente isso. Estou no movimento socioambiental, estou no movimento estudantil, movimento indígena. Eu estou aí nessas intersecções. Como deve ser, né? A juventude precisa se engajar e quando a gente fala de povos indígenas, falando de meio ambiente, quando se fala de mudanças climáticas, são questões mundiais, né? Então qualquer movimento, qualquer organização que esteja vinculada a esses temas, eles estão obviamente articulados com o mundo, que o mundo precisa ouvir. Para finalizar essa nossa conversa, Júnior, muito boa por sinal, a gente poderia ficar conversando aqui 3, 4 horas, mas isso não vai faltar oportunidade. Até porque eu acho que os próximos 4 anos vão ser bem promissores, não só do ponto de vista das conquistas, mas também das críticas que virão. Existe uma questão que nos últimos 30 dias, principalmente nos últimos 30 dias, entristeceu demais o Brasil e o mundo, né? Era como se estava ocorrendo um genocídio dentro do território brasileiro, mais especificamente com uma população indígena Yanomami. E o Brasil, me parece que, apesar dos vários comunicados, avisos e reivindicações, e eu creio que foi uma ação pensada,
digamos, que tinha um objetivo, Montado. que era a aniquilação de determinado povo, porque há um interesse maior naquela região de se promover garimpo, se promover ocupação ilegal das terras, se promover derrubada da floresta, e as populações indígenas são muito incômodas para esse. E aí eu não estou generalizando, mas a gente não pode ficar tentando, né, dourar a pílula. O agronegócio está diretamente envolvido nisso, principalmente em algumas regiões lá de Roraima, onde tem a reserva Yanomami, então a Raposa Serra do Sol, enfim. Mas a gente sabe que quando se abriu esse livro de terror, o que a gente viu foi algo que nos envergonhou. Sim. Nós, como brasileiros, amazônidas que somos, e o governo tenta, a todo custo, tentar reverter uma realidade que era de, digamos, eliminação daquela população indígena. Como é que você está acompanhando isso? Quais são as informações que você pode nos dar agora, se você tiver alguma? E, assim, a sua avaliação pessoal, da sua experiência, e com todas essas entidades que você tem falado que participa de forma direta ou indireta, como é que você vê isso e se você entende que há uma esperança não só para a população Yanomami, mas muito mais do que isso, que aquela tragédia humana, porque é uma tragédia da humanidade, é a tragédia brasileira, ela não se repita nos outros povos que a gente sabe que também estão muito, digamos, fragilizados com esse avanço para dentro do que a gente conhece como Amazônia Legal, do agronegócio, da questão madeireira e principalmente, que eu acho que é uma atividade extremamente nociva, não só à natureza, mas a humano, aquela questão humana. O garimpo e esse tipo de garimpo que se pratica nessas regiões, ele transforma o homem em algo que está muito distante do que a gente entende que deve ser um ser humano. Como é que você está vendo isso? Então, eu vejo a questão com o povo indígena Yanomami, né? Que, como você colocou muito bem, a gente até viu, acho que saiu em muitos veículos de comunicação em relação aos socorros, né? Vamos colocar assim, os socorros que os Yanomami pediram ao governo federal, na época do governo Bolsonaro, mas que não foram atendidos, né? E, claro, a gente sabe por que não foram atendidos, né? Dos vários reportes, a ONU também, a própria ONU também falando sobre esses pedidos, né? De socorro do povo indígena Yanomami por conta da invasão do garimpo, né? A gente vê uma política muito bem, digamos assim, estruturada de extermínio e de genocídio, né? Quando a gente pega, por exemplo, desde 2019 a gente está falando diretamente sobre projetos que ficaram tramitando durante o Congresso, como é o caso, né, do PL 490, como foi o caso do PL 91, como foi o caso do PL da grilagem. Então nós tivemos PL, por exemplo, que hoje está como marco temporal, né? Eu até citei isso em outras conversas. A gente tem esse PL da grilagem também, que favorecia diretamente o agronegócio, né? As invasões de terras. A gente também tinha um PL do garimpo, né? Que o pessoal colocava como garimpo artesanal, né? Como se o garimpo ele fosse, né, artesanal, no sentido, eles tentam deixar mais bonito, digamos assim, menos nocivo, né? O garimpo artesanal. Então como eu falei, foi uma política muito bem montada, muito bem estruturada para, digamos assim, cada vez mais, digamos assim, para além, né, da retirada do território, para também realmente assassinar as lideranças, né, retirar os pauzinhos daquele espaço. É como se fosse, por exemplo, dentro da perspectiva que a gente tem hoje, como se fosse um projeto diretamente ligado, como se fosse um projeto de correrias, né, vamos colocar como um projeto de correrias. Atualizado, né? Atualizado. Né? E aí a gente vê essa situação, por exemplo, eu acho que a mídia, né, colocou, por exemplo, a questão da desnutrição, né, como um grande agravante lá. Crianças, né? Exatamente. Eram crianças. E aí a própria liderança, né, o Davi Kupenawa, né, que é o cacique, né, Xabã de lá, ele próprio falou, não, a gente realmente tem um problema aqui com a desnutrição, porém o que está nos matando é o mercúrio, né, o mercúrio, a contaminação, o envenenamento. Então, assim, são essas questões, por exemplo, que mudam toda a estrutura lá da biodiversidade, por exemplo, que tem lá. Né? Então, quando você tem um rio contaminado, né, as crianças, por exemplo, sendo contaminadas diretamente por conta da água do rio, todo mundo da comunidade, né? Então, se torna algo que eu até citei em outras entrevistas, você está tornando algo patológico, né? Você está
está trazendo doenças, novas doenças, né, ou gerando que essas lideranças, né, essas crianças, mães, pais, né, famílias, estejam sendo contaminadas diretamente. Então, é por isso que foi uma das maiores demandas que recentemente o Lula teve lá em Roraima, e aí o Davi Copenau voltou a falar. A gente precisa que o governo federal retire os garimpeiros. A gente precisa que o governo federal retire os garimpeiros. E aí uma das coisas que eu também falei bastante em outras entrevistas é que está acontecendo em muitos territórios, né? Eu até falei, não, claro que não tem como olhar com um olhar positivo essa situação que está acontecendo, mas o que dá para aprender nisso que está acontecendo com os Yanomami é que está acontecendo em outros espaços, em outros territórios. Então o governo federal ele precisa avaliar essas questões, porque são organizações criminosas. Né? O garimpo é uma organização criminosa, né? O agronegócio é uma organização criminosa, então, né, a grilagem de terras é uma questão criminosa, então é porque está cometendo um crime, né, com a população indígena, um crime que diante da Constituição ela, né, tá retirando todos os direitos constitucionais e está fazendo um crime ali. Então, é uma das maiores questões que a gente precisa rever. Eu até falei, o governo federal, ele precisa, seja com a FUNAI, seja com o Ministério da Justiça, seja com o Ministério dos Povos Indígenas, com o Ministério da Segurança, seja ele qual for, precisa ter algum tipo de relatório, né, algum tipo assim, uma questão assim, ir no território e ver o que está passando, passar um relatório de lá, porque tem muitos territórios hoje que estão sendo invadidos. Tem muita presença de garimpeiro, de madeireiro, do agronegócio, de grilagem de terras. Então, em muito território no Brasil está acontecendo isso. Então, o governo federal ele precisa, para além da questão do que está acontecendo no Yanomami, ver aonde está acontecendo para que eles possam retirar. Porque, claro, é muito importante que retire lá no Yanomami, né? Porque, né, teve essa questão até mesmo mundial, essa repercussão mundial, né, de imagens que a gente só via do campo de concentração, né, e que a gente voltou a ver agora no governo Bolsonaro. E então é necessário ter rever o que está acontecendo no território indígena. Para além do Yanomami, tem que ver o que está acontecendo aqui no Acre, no Amazonas, no Pará, né, no Mato Grosso, em outras regiões do Brasil também, em outros estados do Brasil. E então é necessário, porque invasão está tendo, pode ter certeza. Né? Eu acho que duas questões precisam ser levantadas. A primeira é que o ouro que sai da terra Yanomami ele está manchado com sangue indígena. Tá? Esse é o primeiro ponto. Eu acho que claro que a gente tem que dizer isso. Sim. Nós estamos falando de um sistema, de um modo de produção, de acumulação de riqueza que enriquece com o suor e o sangue de inocentes, de crianças, velhos, mulheres, jovens, enfim. Isso é o primeiro ponto que eu acho que tem que ficar claro para você que está nos assistindo. E o segundo ponto que eu acho que é fundamental é que tudo isso só aconteceu da forma que aconteceu. Não estou querendo isentar governos anteriores com relação à questão indígena, mas a gente sabe muito bem que nos últimos 4 anos isso foi um projeto de poder. O garimpo se organizou, o crime organizado que está dentro do agronegócio, dentro desse garimpo, da grilagem de terra, das madeireiras, enfim, ele só se fortaleceu e conseguiu ter essa dimensão, dar essa dimensão à tragédia, porque ele contou com um governo que apoiou, que legislou, inclusive. Nós tínhamos um ministro do meio ambiente que era a favor da derrubada da floresta, para passar a boiada. Então, a boiada passou durante os 4 anos, os garimpeiros invadiram, ficaram livres, leves e soltos para fazer o que quiserem, porque a FUNAI simplesmente foi calada, ela foi desestruturada, o Ministério da Justiça, a gente sabe muito bem na mão de quem estava, o ministro está preso. O ex-ministro da Justiça, desse período de tragédia, ele está preso em Brasília, acusado, está sendo acusado, né? Vamos dar o benefício da dúvida para ele. Ele está sendo acusado de ter participado da organização do golpe do dia 8 de janeiro. A gente vai voltar a falar disso em outras entrevistas. Não vou aqui tomar o tempo do Júnior, porque a gente acha que a questão indígena aqui era muito mais importante do que falar essa questão. Mas, enfim, eu acho que o governo federal, nos últimos 4 anos, incentivou a grilagem, o garimpo ilegal e o assassinato de mulheres. Eu vou deixar claro, o governo Bolsonaro incentivou e foi, digamos, parceiro do processo de genocídio Yanomami, do assassinato de homens, mulheres, crianças e velhos.
indígenas, Yanomamis e de outras populações, e não podemos esquecer. Sim. Diretamente também responsável pelo assassinato do Bruno e pelo assassinato do Dom, que foram cruelmente assassinados porque faziam uma coisa que é imperdoável para esse tipo de gente, por esses canalhas, que é defender esses povos. Gente, queria agradecer muito a você, Júnior, por esse bate-papo. Eu acho que a gente contribui para o debate político, a gente qualifica e, mais importante, a gente ajuda essa reflexão. Você é uma liderança jovem, que eu acho que deve prosseguir nesse caminho, tenho certeza que você tem um futuro político muito, muito interessante, e eu gostaria, obviamente, de agradecer a tua presença, o fato de você ter trazido essas informações, e também, né, vamos agradecer aqui a você que nos acompanhou, a você que já se inscreveu no nosso canal, já deu o joinha, que continue, compartilhe, amplie essa nossa voz, faça que, como o hino acriano, né, essa voz ecoe por todo o Brasil. Eu quero agradecer mais uma vez, agradecer ao Júnior, deixar aí as últimas minutos para que você faça as suas considerações finais, mas já antecipando o meu abraço a todos vocês e o meu agradecimento de coração a você que se inscreveu, a você que curtiu, a você que ainda não se inscreveu, não curtiu ainda, mas eu tenho certeza que vai curtir. Um grande abraço, Júnior. A palavra é sua. Eu só tenho a agradecer, né, por estar novamente nesse espaço aqui. É um espaço que eu me sinto muito familiarizado, né, muito aconchegado também aqui, esse debate, num podcast está, digamos assim, repaginado, né, muito bonito aqui, a arte, a estrutura. Obrigado. Né, a equipe também, parabenizo a equipe que está aqui presente, e eu tenho essa perspectiva, né, de que é necessário a gente dialogar com todos os setores, como você vem fazendo, né, Nilson? Acho que é necessário a gente estar conversando com todo mundo, né? Eu sou uma pessoa assim que, claro, eu procuro conversar, dialogar com determinados setores, né, trazer à tona também aquilo que está começando a crescer a nível nacional, a nível estadual. E eu realmente só tenho a agradecer, né, dizer que enquanto jovem, né, eu tenho esperança de que muitos outros jovens possam estar aqui também nesse espaço e que a juventude ela possa restabelecer um papel de protagonismo, né? Eu acho que é essa perspectiva. E é isso, assim, eu tenho muito a agradecer, tenho muito, né, orgulho, fico muito orgulhoso de estar aqui, né, é um espaço muito, muito querido, né, e é isso, assim, um abraço a todos que estão assistindo, né, e vamos lá. É isso aí. Gente, mais uma vez, obrigado ao Júnior, e até a próxima Política Nossa de Cada Dia. Um abraço a todos vocês.